Então, boa tarde a todas. Eu sou Ana Catarina, sou aluna da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, sou aluna de mestrado em Ecologia e Ambiente. Também me formei em Biologia na mesma faculdade e neste momento estou a acabar a minha tese de mestrado em Ecologia e Ambiente nesta área que vocês estão agora aqui a ver. Se vocês tiverem alguma dúvida, estão à vontade para interromper durante a apresentação, ou se preferirem falar no final, também estão à vontade. Então vamos dar início à apresentação. Aqui estão dois temas bastante atuais, que é a Covid-19 e a crise da poluição plástica, mas que, apesar de atuais, isso não quer dizer que significa que nós saibamos o suficiente sobre eles e, enquanto população, que tenhamos a consciência que é necessária sobre estes assuntos. E, nesse sentido, surgiu a minha tese, mais focada na parte de educação ambiental, e hoje venho-vos falar um pouco também sobre isso. Aqui está um breve índice com os tópicos que eu irei abordar, falar um pouco sobre a contextualização histórica, que todos nós sabemos, sobre a crise plástica e também sobre alguns resultados dos trabalhos que eu ando aqui a desenvolver na minha tese. Quis começar com esta imagem porque representa bastante bem este problema que é o plástico, a poluição do plástico no nosso ecossistema. Aqui nós temos a ilha de plástico no Oceano Pacífico, e de facto o plástico já surgiu há alguns anos e a sua má gestão tem vindo a refletir-se na poluição no ambiente e em diversos locais pelo mundo fora. Mas em 2019 surgiu aqui outro material, também plástico, que veio agravar toda esta situação de poluição. E estou a falar das máscaras descartáveis. Arrisco-me a dizer que aqui todas as que estão presentes já viram máscaras descartáveis em locais inapropriados, em locais públicos, em locais, neste caso, relacionados com habitats marinhos, costeiros, terrestres. Portanto, a par com outros materiais e outros resíduos, estas máscaras estão a invadir o ecossistema e a levar a trazer ameaças a todo o equilíbrio ecossistémico. Portanto, é um problema que está a acontecer aos nossos olhos e que nós temos de deitar atenção a este problema e tentar resolvê-lo. Para vocês terem ideia da dimensão deste problema, eu trouxe aqui um cenário e gostava que pensassem comigo. Queria que pensassem quantas máscaras é que obteríamos no ambiente. Portanto, se 1% das máscaras forem descartadas indevidamente, isso significa que valor em termos de número de máscaras no ambiente. Deixo a vossa reflexão e agora digo-vos que corresponde a 10 milhões de máscaras no ambiente por mês. Portanto, é um valor muito elevado e lá está, mais uma vez, é um problema que está a agravar-se dia após dia e, a parte com outros problemas ambientais, é necessário termos atenção a isto também. Mas voltando aqui um pouco atrás e falando agora sobre a pandemia e o ambiente, tentando perceber essa relação que a pandemia e o seu aparecimento têm com o ambiente, nós sabemos que, neste caso, as máscaras surgiram como medida de prevenção à contaminação da Covid-19, mas de que maneira que esta pandemia está relacionada com o ambiente? Porque é que a Covid-19 apareceu? A Covid-19 e outros fenómenos, como pandemias e outros fenómenos idênticos, aparecem como um alerta de um ecossistema que está em perigo, está maltratado por nós. Isto são alertas que o ambiente lança devido à nossa má relação com o próprio ambiente. Isto reflete-se, como por exemplo, no caso da fragmentação dos habitats, ou então da degradação do ecossistema. Portanto, isto são tudo alertas de um ecossistema que está desequilibrado e são alertas e consequências da nossa atividade e da nossa má relação com o ambiente. E a crise plástica também é uma reflexão disso, é a reflexão desta má relação que nós temos com o nosso ecossistema que provoca todos estes desequilíbrios e o aparecimento destas pandemias. Tocando agora um pouco mais sobre a crise plástica, neste caso, antes da pandemia. Portanto, nós, se pensarmos na origem do plástico, remetemos então para o Bakelite, que é o pai dos plásticos, que surgiu em 1907, portanto, já há alguns anos, e que rapidamente suscitou interesse na indústria porque apresentava todas estas características que são bastante úteis para a sua produção.
E assim sendo, a sua produção começou a aumentar cada vez mais. E para terem uma ideia, até 2015 foram produzidas 8,3 milhões de toneladas de plástico virgens. Portanto, estamos aqui a falar de uma quantidade abismal e este peso, se vocês quiserem ter uma noção mais concreta, este peso corresponde a cerca de 1,2 milhões de elefantes. Portanto, são valores bastante elevados que demonstram a preocupação que devemos ter acerca deste problema. Destes 8,3 milhões, 4,9 milhões de toneladas vão parar a ambientes naturais ou a aterros. E este é o grande problema, é esta gestão da quantidade enorme de plástico que é produzido. Para percebermos melhor toda esta dinâmica, é necessário olharmos para o ciclo do plástico. E claro que isto tudo começa com a produção. A produção, como nós sabemos, começa a partir da exploração dos combustíveis fósseis, que por si só já têm efeitos bastante nefastos no ambiente. E como eu disse anteriormente, a produção de plástico foi sempre aumentando ao longo dos anos e, para terem uma ideia, em 1950 foram produzidas cerca de 2 milhões de toneladas de plástico e em 1950 foram produzidas 380 milhões de toneladas. Portanto, aqui nós temos a noção da evolução ao longo dos tempos e deste valor, em 2015, apenas 1% dos plásticos eram biodegradáveis. Portanto, ainda há muito também que caminhar neste tipo de alternativas. Relativamente ao consumo, aqui no consumo nós temos uma relação muito importante entre o mercado e nós, consumidores, e aqui o que se vê é que a consciência coletiva relativamente a este problema tem vindo a aumentar, é um facto, mas mais especificamente aos materiais mais populares, como por exemplo as garrafas descartáveis ou os sacos de plástico. Ainda é necessário também ter uma visão e investir numa visão mais abrangente sobre todos estes materiais. No final do ciclo temos então a gestão de resíduos, que também tem uma importância bastante acentuada e aqui referindo-se à reciclagem, nós vemos que a reciclagem dos plásticos começou em 1970 apenas. Tem vindo a aumentar a percentagem de plástico que pode ser reciclado e que está a ser reciclado. Para ter uma ideia, na União Europeia apenas 30% desses resíduos plásticos são reciclados e grande parte é transferida para países terceiros, portanto, apesar desta fatia estar a aumentar, ainda não é o cenário que nós gostaríamos de ver. E este problema não é só a nível social, não é só a nível ambiental, é também a nível financeiro. Isto tudo está ligado, que nós sabemos, e a nível financeiro, este é o valor, o custo que o impacto do plástico nos ambientes marinhos tem anualmente. 13 mil milhões de dólares por ano. Portanto, isto é mesmo um problema global e daí a necessidade de cada um de nós estar sensível a isso. Por ser um problema global, surgiram algumas políticas, é um facto. Alguns países movimentaram-se neste sentido, tentar reduzir o plástico. Contudo, e ainda estou a falar antes da pandemia, o ponto ainda não estava no ponto ideal que a sociedade gostaria de ver no que diz respeito ao uso do plástico. E dessa maneira, alguns grupos da população sentiram-se descontentes e frustrados por isso mesmo, o que fez com que surgissem alguns protestos, como este aqui, Plastic Attack, em que as pessoas compram produtos no supermercado e deixam lá todas as embalagens, como nós vemos numa simples compra, a quantidade de plástico que os produtos trazem. Falando agora desta crise após a pandemia, nós sabemos que o plástico foi muito importante para o combate a esta pandemia, para nos prevenir da contaminação, e o plástico tem atributos muito importantes para a nossa sociedade e, no caso da pandemia, foi possível ver isso. E neste caso, então, o plástico começou a ser mais utilizado. E, além disso, surgiu aqui uma percepção coletiva de que os materiais, os itens descartáveis, eram mais seguros e dessa maneira, a sua procura aumentou. E isto tudo que eu disse, que algumas políticas foram ganhando mais área e mais forma, aqui, depois da pandemia, logo no início, isso retrocedeu um bocadinho porque os países tentaram abrandar
voltar atrás nessa tentativa de reduzir o plástico, o que fez com que as indústrias do plástico também se aproveitassem disso, e então o plástico voltou outra vez a entrar nas nossas vidas de uma maneira mais acentuada. Felizmente, e acho que se lembram, até ultimamente se tem falado mais sobre isso, algumas destas medidas voltaram e outras delas foram criadas de novo e adaptadas, o que é bastante positivo. Contudo, ainda estamos longe de conseguir chegar ao nosso ponto ideal. E no que diz respeito às máscaras descartáveis, e agora falo um bocadinho do que já falei no início da apresentação, ainda é necessário fazer muito sobre isso, não só em termos de conhecimento sobre este tema, mas também conhecimento sobre a maneira como devemos descartá-las. Porque, de facto, estas máscaras são um problema ambiental e, para além de ser um problema ambiental, são também um problema de saúde pública. E aqui o problema não são as máscaras, porque antes das máscaras aparecerem também já víamos este tipo de poluição com outro tipo de plásticos, com outro tipo de resíduos. Portanto, aqui o problema não são os materiais, não vamos abolir os materiais que poluem o ambiente. Aqui o problema é a maneira como nós os encaramos e a maneira como nós achamos que devemos usá-los e a maneira como achamos que devemos explorar estes recursos. E dessa maneira é que é importante tentarmos fazer a ponte entre a educação, lá está, sensibilizar as pessoas sobre este tema, e o ambiente, para fazer chegar todo este conhecimento às pessoas. E neste sentido surge a minha tese, tentar, neste caso específico das máscaras, fazer com que as pessoas estejam mais sensíveis, mas também falar, e por ligação, sobre toda a crise plástica que já estava aqui presente na nossa vida. Agora, trago-vos a parte mais interessante para vocês, acho eu, que são os resultados do meu trabalho na tese, e são resultados preliminares, portanto, eles ainda vão sofrer análises mais profundas e análises estatísticas para que depois tenhamos conclusões sólidas e confiantes, mas agora já posso-vos mostrar um pouco do que temos vindo a fazer, e neste caso vou-vos mostrar o primeiro grupo de resultados, que é acerca do questionário que nós desenvolvemos. Este questionário tem mesmo o objetivo de tentar perceber o que é que a população sabe sobre este tema e qual é a atitude que tem sobre ele, o que é que sabe, o que é que acha, qual é a sua opinião. Nós conseguimos cerca de 1490 respostas, o que foi bastante positivo. E agora vou-vos mostrar alguns desses resultados, algumas dessas perguntas. Portanto, a primeira pergunta aqui que eu trago era relativamente à preocupação que as pessoas têm sobre este tema. E, como vocês veem aí, temos muitas pessoas preocupadas e muito preocupadas, o que é bastante positivo. Mas também há aqui que fazer uma nota, porque este questionário foi lançado online, portanto, as pessoas tinham acesso ao link através de e-mail, através de pessoas que mandavam aos seus contactos. Portanto, as pessoas, ao receberem esse link, poderiam escolher responder ou não responder. Portanto, ao escolher responder, nós podemos assumir ou supor que estas pessoas já estão predispostas ou sensibilizadas a este tipo de temas. Portanto, são pessoas que, a priori, podem já estar mais interessadas neste tipo de temas, porque as que não estão não respondem, não é? Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que esta amostra que nós temos pode não representar fielmente a população, mas ainda assim é uma boa amostra e estes resultados são positivos e há de ter em consideração depois na análise posterior estatística. Depois, quisemos saber quais são as máscaras, os tipos de máscara que as pessoas usam mais. E aqui as máscaras cirúrgicas ganham destacadamente. A seguir vêm as máscaras de tecido certificadas e depois as máscaras conhecidas como bico de pato, as N95, e depois as máscaras de tecidos sociais também com valores parecidos. Aqui os respirators são máscaras com válvulas, mas que não são para os cidadãos comuns, portanto não é para a população em si. Além disso, queríamos perceber quais são os atributos que as pessoas valorizam numa máscara, porque isso também é importante perceber. E aqui, claro que a eficácia e a segurança estão em primeiro lugar, era óbvio, não é? A seguir à eficácia e à segurança, temos o conforto como atributo depois com maior escolha por parte dos inquiridos.
A seguir ao conforto, a sustentabilidade e o preço. Portanto, aqui a sustentabilidade e o preço a par entre si. Além disso, queríamos perceber se as pessoas estavam cientes de qual é a composição das máscaras descartáveis. E aqui temos uma grande fatia de pessoas que diz que não sabe qual é a composição. Isto também é preocupante, porque é importante as pessoas terem conhecimento dos materiais que usam para terem mais consciência das suas escolhas enquanto consumidores, mas aqui também podemos pensar que destas pessoas que disseram que não, efetivamente podem não saber, ou até podem saber que é a partir de polímeros plásticos, mas não terem confiança suficiente para dizer. Portanto, isto tudo vai ser, como vos digo, melhor analisar para depois tirarmos conclusões mais sólidas. Aqui, esta pergunta é bastante interessante, porque nós aqui queremos perguntar às pessoas qual é a melhor escolha de máscaras, qual é o melhor tipo de máscaras, tendo em conta vários fatores, desde a segurança, desde o conforto, desde o preço, desde a sustentabilidade. Portanto, para um cidadão comum, e aqui estamos a falar para cidadãos comuns, portanto não estamos a falar de grupos de risco, não estamos a falar de profissionais de saúde, qual é que é a melhor escolha em termos destes critérios todos? E aqui as pessoas escolhem nitidamente as máscaras de tecido certificadas, apesar de na pergunta anterior que eu mostrei, usarem maioritariamente máscaras cirúrgicas. Portanto, estão conscientes que se calhar a melhor escolha em termos gerais é a máscara de tecido certificada, contudo usam mais a máscara cirúrgica. Por último, queríamos perceber qual era o meio ou a forma melhor de chegar às pessoas relativamente a este assunto. E aqui a sensibilização foi bastante mencionada, sendo que a maior parte das pessoas acha que as faixas que necessitam mais urgentemente desta sensibilização são os jovens e os adultos. Agora vou-vos mostrar brevemente alguns resultados da experiência que nós conduzimos no solo. E aqui o que nós fizemos foi pegar em dois grupos de máscaras, neste caso máscaras cirúrgicas e máscaras respiratórias. Aqui estou a falar das KN95, as micropacto. Portanto, máscaras descartáveis que nós enterramos no solo há quase um ano e fomos desenterrando vários grupos ao longo dos diversos meses que estão aí descritos para avaliar a biodegradação ao longo do tempo. Como é que fizemos isso? Através de monitorização fotográfica, através da avaliação do peso seco, através da análise de microscopia eletrónica de varrimento. Aqui estão algumas imagens da experiência no solo. Vocês veem aí na imagem da direita, uma planta até acabou por crescer por entre as fibras desta máscara. Foi bastante inesperado assim à primeira vista. E aqui trago-vos alguns resultados das imagens de microscopia eletrónica. Portanto, do lado esquerdo temos as máscaras cirúrgicas e a primeira imagem do grupo controlo. Aqui é a camada interna da máscara do grupo controlo, ou seja, que não foi enterrada no solo. E depois temos, ao lado direito, temos a imagem da camada interna de uma máscara que ficou 6 meses no solo. Portanto, aparentemente as fibras estão intactas, não têm sinais de degradação. E aqui, do lado direito, trago exemplos das máscaras respiratórias, portanto, o grupo controle, e neste caso, uma máscara que teve 3 meses no solo, e mais uma vez, as fibras parecem não terem sinais de degradação evidentes. Aqui nós temos imagens, eu não trouxe hoje, mas temos imagens que suscitam algumas dúvidas, no sentido em que algumas fibras têm um aspecto assim um bocadinho mais fino, mas isso terá de ser avaliado de uma maneira mais detalhada. E são poucas imagens as que estão assim, portanto, no geral, e sem termos uma avaliação ainda bastante aprofundada, no geral, parece que não há degradação evidente das fibras. E o que é de esperar, visto que estas máscaras são feitas a partir de polímeros de plástico que demoram anos e anos a degradarem-se no ambiente, portanto, isso já seria de esperar. Pronto, para terminar, queria só fazer aqui um balanço de tudo que falei, que de facto esta pandemia, e em particular como é uma pandemia que surge a partir de uma zoonose, ou seja, um vírus que vem de uma comunidade animal, que nós pensamos que é um morcego, passa para a nossa espécie, este género de fenómenos, como eu disse no início, são reflexo de um ambiente que está desequilibrado. Nós estamos a invadir os habitats dos outros organismos, estamos a desrespeitar todo este equilíbrio e claro que isso teria de ter consequências nas nossas vidas.
E agora nós temos de lidar com essas consequências. E aqui, em específico, o que eu queria transmitir é que é necessário existir na agenda política e nos governos uma atenção mais focada nestes aspectos ambientais, mas também nós, enquanto cidadãos, conseguimos e devemos ter esse poder e responsabilidade de tentar também caminhar nesse sentido. E como é que podemos fazer? Enquanto consumidores, podemos estar mais informados e conseguimos fazer escolhas e comprar produtos de uma maneira mais consciente, tendo em conta valores que nós consideramos importantes e que esses valores também englobem a questão ambiental. E depois, no fim de vida dos produtos, também conseguirmos ter uma noção mais consciente e responsável da maneira como os devemos descartar. Isto tudo é um processo e muitas vezes os hábitos não estão desenhados para isso, o que torna tudo muito mais difícil, mas a mensagem que eu queria passar é que, de facto, pequenos gestos e pequenos passos na direção certa fazem a diferença para conseguirmos tornar este ambiente melhor. Muito obrigada a todos pela vossa atenção e estou ao dispor para qualquer questão.